Olá, no programa de hoje daremos continuidade ao programa ABNT e Reformas em Condomínio. O que nós temos nessa ABNT 16.280 de 2014, que já foi reeditada em 2015 para corrigir algumas situações que estavam em desacordo com a própria norma. Então, participei do primeiro congresso sobre a norma, onde verificamos que essa norma imputava uma responsabilidade desmedida ao síndico. Logicamente que o síndico é o representante, o responsável legal da edificação por força de lei, 1348, e ele vai inclusive responder pelas ações ou omissões que lhe dê causa. Então o comportamento do síndico é relevante e ele vai ser inclusive o autor de algum ato irregular, ilegal, porque ele responde pela omissão, porque ele tem o poder, dever de agir, e a omissão dele é relevante para o resultado. Artigo 13 do Código Penal. Então, o síndico ele já é o responsável por natureza, mas a ABNT, quando ela foi realizada, ela imputou para o síndico, em 2014, a responsabilidade da verificação da obra e não deixava claro se ele era o responsável, inclusive, pela obra particular. Isso trouxe indignação e preocupação. Essa norma foi corrigida agora em 2015 e nós vamos ver quais são as situações que o síndico deve se preocupar, porém, a leitura do artigo do inciso 5.1 da norma atual é muito importante. Antes de realizar uma reforma dentro de uma edificação, aquela pessoa que pretende realizar uma reforma, ela vai precisar de algumas situações, atender algumas situações, que é o atendimento à legislação vigente. O que é a legislação vigente? É a lei, por exemplo, em São Paulo, o Código de Obras. Independente do que a norma traga, aquele condômino deve atender à legislação que está em vigência no seu município. Esse morador ele tem que apresentar os projetos que ele pretende realizar no prédio, o escopo dos serviços que vão ser realizados. Isso o engenheiro ou o arquiteto podem apresentar, inclusive um cronograma de obra. Vou começar a obra hoje, semana que vem vai ser feito isso, a obra tem previsão de tantos meses e deve sim o gestor da obra, o condômino através do seu gestor, apresentar os dados da empresa, os profissionais que vão laborar, que vão trabalhar e os funcionários envolvidos na reforma. Então, é de bom tom o condômino, através do seu responsável legal, emita uma relação daquelas pessoas que estão autorizadas a executar a obra. Extremamente importante é o termo de responsabilidade técnica do projeto, que pode ser emanado ou pelo arquiteto ou pelo engenheiro, uma vez que existia apenas a ART, que era do engenheiro e também envolvia o arquiteto, porém existe hoje, eles se separaram e você tem a ART e a RRT, que na prática são termos de responsabilidade técnica, um do arquiteto, o outro do engenheiro. A comunicação ao responsável legal da edificação antes do início da obra. Então, é importante que aquele que quer reformar passe pelo síndico antes de reformar. E é importante que esse síndico tenha um profissional, seja um engenheiro, para verificar aquilo que está sendo apresentado para liberar ou não essa obra. Então, algumas situações precisam ser muito bem explicadas. O síndico, ele deve sempre explicar para os condôminos, através de comunicados, através de assembleia, que antes da realização de qualquer reforma, siga essas instruções. Se o prédio tiver isso inserido na convenção ou no regimento interno, melhor. Se não tiver, ele pode utilizar a ABNT, ele pode afixar no elevador. Alguém se mudou, quando aquela pessoa nova for adentrar no prédio, já emitiu um comunicado, olha, se você for realizar uma obra, por favor, siga essa situação. Então o síndico também tem um papel prévio, antes da realização, antes da mudança, um papel educativo. Não adianta ele alegar, olha, ninguém me passou, por isso que eu estou aqui fiscalizando. Lembrando que o síndico também não tem poder de polícia, ele não pode invadir uma obra. Nós tivemos um caso onde o síndico adentrou dentro da residência, lembrando que a residência é um asilo inviolável e esse síndico está sendo processado por invasão de domicílio. O síndico precisa de autorização para entrar. Poxa, mas e se o condômino não autorizar? Se o condômino não autorizar, o síndico notifica e se esse condômino realmente continuar insistindo, o síndico tem que entrar com uma medida judicial e vai conseguir ingressar, inclusive se ele não conseguir fiscalizar,
pode ser presumido como algo irregular e o síndico pode até muitas vezes conseguir embargar essa obra, o que é ruim para os dois lados. Então é importante o trabalho prévio do síndico, é importante que o condômino apresente essas situações que falamos agora, apresente o projeto, o escopo dos serviços, cronograma da obra, a lista das pessoas que vão trabalhar, o engenheiro, o arquiteto que ficarão responsáveis por essa obra e passe isso previamente para que o síndico tempestivamente diga: sua obra está ok. O síndico não é engenheiro, mesmo que ele seja, o ideal é que ele tenha uma pessoa externa que fale: olha, essa obra está autorizada, essa obra não está autorizada por esse ou por aquele motivo. Ao morador vai caber sim cumprir com esses requisitos que estão na legislação, não obstante a necessidade do atendimento à legislação vigente. Por exemplo, em São Paulo, a realização de qualquer obra é necessário um alvará. Se a pessoa não tiver um alvará, essa obra, nos termos da legislação municipal, ela é sim considerada irregular. Então é importante que o morador que vai realizar a obra não se atenha apenas às situações da ABNT. Uma pergunta que surge é: mas doutor, apenas eu vou fazer uma pintura, eu vou só trocar o piso. Às vezes a colocação de um piso sobre piso pode comprometer a estrutura. Eu vou só colocar vidro na minha sacada. Por exemplo, se essa sacada foi construída em balanço, isso pode representar um dano à estrutura do prédio. Então, é importante sim que previamente isso passe para o síndico e observe-se a legislação vigente. Por exemplo, em São Paulo, até a realização de uma pintura, você tem que ter um alvará pela lei de 92. Porém, o que é permitido, por exemplo, em São Paulo, pequenos reparos, que é diferente de reforma, ok? Antes da reforma, agora já com a edição da BNT 16/280 de 2015, que foi reformada, que nós tivemos a 2014 e agora tivemos algumas situações, o que deve aquele morador encaminhar ao síndico ou responsável legal da edificação o laudo da reforma e demais documentações necessárias conforme vimos anterior. Ter sim um profissional habilitado para assumir a responsabilidade técnica da obra e cumprir aquilo que está sendo previsto. Não é chamar um amigo para assinar pela reforma. É importante que nós tenhamos uma consciência para entender que o fato dessa obra estar sendo realizada, se ela estiver sendo realizada de forma legal e regular, traz segurança para os demais. Então, por mais que seja uma situação pequena, nós devemos cumprir o que diz a legislação, seja ela municipal, estadual ou federal. Autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para a realização da reforma somente após o atendimento a todos os requisitos da reforma. Estive em aula recentemente em Brasília e um aluno perguntou o seguinte: olha, mas se o síndico impedir a entrada, ele está realizando exercício arbitrário das próprias razões, ele está exercendo um poder de polícia que não cabe a ele. Com certeza, isso é acertado, então o síndico tem que ter um limite. Olha, condômino, sua obra não está autorizada, você não vai entrar. Não deve o síndico se indispor fisicamente, ele não tem o poder de polícia. Ele deve sim tentar impedir a realização, porém, caso isso não ocorra de forma razoável, ele deve comunicar inclusive a autoridade policial para lavrar um BO, caso exista algo que justifique, ou ingressar em juízo para paralisar essa obra. Então existe sim, apesar de que o síndico tem a prerrogativa de não autorizar a entrada, existe um limite, o síndico não deve se indispor fisicamente e nem extrapolar. Logicamente que é um limite muito tênue, mas o síndico deve ser hábil e saber aonde ele pode chegar e aonde ele não pode chegar. Durante a reforma, tomar as ações necessárias quando constatada qualquer condição de risco eminente para o edifício, seu entorno ou usuários. Então, é importante que aquele morador permita que o síndico ou o representante legal do síndico, o engenheiro, possa verificar a execução da obra, e é importante que o engenheiro contratado pela empresa, contratado pelo condômino, a empresa contratada pelo condômino, execute aquilo que foi aprovado pelo síndico e qualquer modificação seja novamente submetida ao síndico ou informada ao síndico se dentro de uma situação regular, e que o condômino franqueie sim as portas, autorize a entrada daquele representante legal para que
a obra ocorra de forma tranquila, sem qualquer surpresa. Após a obra, aquele engenheiro do condômino deve emitir um laudo de encerramento dessas obras, deve cancelar formalmente a autorização de entrada daqueles que estavam ali laborando e entregar aquela documentação para o condomínio, para que o condomínio possa arquivar a documentação pertencente a toda a reforma e, caso seja necessário verificar o que foi feito, o que não foi feito, fica muito fácil. Temos aqui uma situação onde o morador resolveu fazer uma obra num prédio de luxo em São Paulo e armazenou o material na varanda. Olha que situação mais complicada, mais absurda. Não sei qual foi a medida tomada por esse síndico, mas se fosse uma varanda em balanço, por exemplo, poderia inclusive colocar em risco a estrutura do prédio. O que diz a legislação federal, estadual, municipal? Então, o artigo 1336, inciso 2 do Código Civil, traz que é dever do condômino não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Ou seja, essa situação, ela traz prejuízo. Então, o síndico não pode deixar a situação chegar a esse ponto. Ele deve notificar, ele deve aplicar multa, conversar com o condômino previamente, se for possível, e tomar as medidas, até medidas judiciais, se for o caso. Se a gente observar lá em cima, nós temos também roupas penduradas. Eu observei também, eu tive acesso à foto mais ampla, na lateral você pode ver, alguns caixilhos são brancos, outros são pretos, então parece que vai de encontro com aquilo que a gente falou no começo, um síndico mais relaxado, que não quer se indispor. Isso traz sim um prejuízo para o prédio, pode trazer um prejuízo para os condôminos. Eu gosto de falar desse exemplo de Vitória, que é recente, onde caiu área comum. Não sabemos, não existe um laudo de quem é a responsabilidade, mas vamos supor que fosse do condomínio. Cabe ao síndico previamente sim fazer um trabalho chato, não autorizar a pessoa a entrar com um botijão de gás, se for caso, ou ficar em cima da construtora, emitir um laudo particular para verificar quais são as situações do prédio. Então, é papel essencial do síndico trabalhar para a segurança de todos, ok? Obras no interior de unidades. Eu vou falar aqui em São Paulo, com base na legislação que nós temos no município de São Paulo. Aqui, se um morador quiser realizar uma obra ou qualquer situação, uma pequena reforma, ele tem que entregar o projeto modificativo, contratar um profissional que assine o termo de responsabilidade técnica, preencher na subprefeitura um requerimento para aprovação desse projeto, para que ele seja pagar a ART e dar entrada no projeto na prefeitura, no município, ele dá entrada no projeto. Como é que funciona em São Paulo? O simples preenchimento do requerimento não vai autorizar a execução da obra, a não ser que esse processo seja autuado e no prazo de 30 dias a prefeitura não se manifestar. Então, ele preenche o requerimento, o projeto modificativo, o representante da obra, engenheiro arquiteto, entrega isso na subprefeitura. O fato dele preencher esse requerimento não diz que essa obra pode ser iniciada. O que ele precisa fazer? Esse procedimento, após autuado, se ele tiver um número de protocolo, e se a prefeitura não se manifestar em 30 dias, ela pode começar essa obra a título precário, ela já tem uma autorização prévia. De qualquer forma, qualquer situação, qualquer reforma, não pode de forma alguma perfurar laje, atingir vigas, modificar a estrutura do condomínio. E para pequenos reparos, como nós já falamos, não vai existir a necessidade de alvará. É importante sim que o condômino, antes de reformar, saiba exatamente aquilo que ele está fazendo. Bom, chegamos ao fim de mais um Vida em Condomínio. Agradeço a sua audiência e até um próximo programa.